Boa noite, queridos irmãos. É uma bênção estar aqui com vocês. É uma alegria estar reunido na casa do Senhor. Eu espero que o Espírito de Deus esteja confortando os seus corações e dando alegria plena e instruindo na palavra do Senhor. O nosso texto de hoje, Salmo 126. Eu decorei esse salmo na versão Almeida, de acordo com os melhores textos. Mas essa versão não está na internet. Então nós estamos usando a versão Almeida corrigida e atualizada. Mas vocês podem acompanhar lá, mas eu vou recitar o texto da forma como eu aprendi, como eu decorei. Diz assim: quando o Senhor restaurou não é, eu estou lendo o nosso, tem que ler o outro. Mas vamos lá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro o seu povo, nós estávamos como que sonhando. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz voltar do cativeiro, Senhor, o restante do teu povo. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Salmo 126. É um salmo bonito, com uma mensagem maravilhosa. Vamos ver o nosso tema. Quando a gente estuda um tema, quando a gente estuda um texto, a gente procura saber qual é o centro, qual é a ideia que domina aquele texto. São muitas ideias. E buscando o centro da passagem, a ideia básica, eu descubro que essa passagem fala de benefícios divinos em favor do povo de Deus. Esse é o centro da passagem, a ideia principal na minha avaliação. E tem uma ideia que é a verdade central, a ideia central. Diz assim: o recebimento de benefícios divinos dispensados a nós exige da nossa parte uma resposta apropriada. Se você sabe o tema e sabe a ideia central, você já andou muito, você já sabe muito dessa passagem. Então é uma passagem que fala de benefícios e fala que esses benefícios exigem de nós uma postura. Vamos prosseguir. Benefício é uma ação efetuada gratuitamente em favor de alguém que esteja necessitado. É o tratamento médico, é o socorro a uma pessoa, é o alimento a um faminto, é o benefício. O povo de Israel tinha perdido a sua pátria por ação destrutiva do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Era doloroso o estado desse povo, transformados em escravos. Saíram da sua terra, eram escravos na Babilônia. Deus, no entanto, agiu em favor do povo, fazendo-os retornar à sua pátria. Esse benefício divino recebido pelo povo exigia certas condutas, as quais vamos considerar. Quando Deus nos concede um benefício, ou mesmo quando há um benefício humano, o que eu quero dizer é que
todo benefício que recebemos exige de nós uma postura. Exige de nós um comportamento. Aqui está se falando de que Deus trouxe do cativeiro o seu povo. É um benefício. E aí, o que a gente faz? A gente recebeu o benefício e agora? Então, todo benefício exige uma postura da nossa parte. Vamos falar mais ou menos sobre isso. Primeira postura que devemos adotar está expressa no primeiro argumento. A nossa resposta ao recebimento de benefícios divinos exige reconhecimento como atos de Deus. O salmista considera o retorno do povo não como um feito de Ciro, rei Ciro, de Esdras, que era o líder, ou do próprio povo, mas como um ato de Deus soberano, o qual moveu o coração do rei Ciro. O texto: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, é a maneira como o salmista expressa. Pessoas voltaram de Sião. Quer dizer que Deus trouxe essas pessoas de Sião. Então, a interpretação do benefício. A gente recebe um benefício e a pergunta é: quem nos beneficiou? Havia várias possibilidades. Ele podia imaginar que foi o que o povo estava ali, voltou porque o povo se esforçou. É verdade. Eles tiveram que caminhar uma longa distância desde a Babilônia até Israel. Então o povo se esforçou. Mas isso não foi um benefício causado pelo povo. O rei Ciro era um rei diferente dos outros, porque os reis naquela época eram poderosos. Eles queriam acabar com os outros povos e manter só o seu reino. Então, foi assim com os assírios, foi assim com os babilônios, foi assim com os persas. E assim, em cada época, um povo poderoso destruía os menores, acabava com aquelas nações menores e transportava aquelas pessoas para lugares distantes, deslocava essas pessoas. Essas pequenas nações eram destruídas dessa forma, eram deslocadas. Agora, quando veio o rei Ciro, ele tinha uma ideia diferente. Ciro faz um movimento geopolítico e nesse movimento ele determina que cada nação que saiu da sua terra voltasse. Ele permitiu isso. E ele conversou com o ajudante Esdras e concordou em ajudar os judeus a voltarem. Mas o salmista não considera isso como um benefício do rei Ciro, mas um benefício de Deus. Na verdade, como diz Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós podemos dizer assim: você me beneficiou me dando um presente. O médico me beneficiou me dando remédio. Ou eu fui beneficiado porque eu ganhei um salário melhor, meu salário aumentou. Biblicamente, esses atos todos são atos de Deus. Qualquer coisa boa que nós recebermos, devemos considerar aquilo como vindo de Deus, porque todo bem vem de Deus. Então o salmista interpreta assim: nós viemos do cativeiro, estamos na nossa terra, foi Deus que fez isso. Ciro foi um instrumento de Deus. Aliás, no livro de Isaías, há uma figura do servo, o servo ungido. E há 3 atribuições desse título. Era atribuído a Isaías era o ungido, o servo de Deus. Era atribuído
Messias, ao Messias que viria, que era o servo de Deus, o ungido, o Cristo. E também esse título de ungido era aplicado ao rei Ciro. Ciro era ungido de Deus. Ungido é uma pessoa determinada para uma missão. Essa coisa de ungir água, isso é bobeira. Pessoas eram ungidas, quer dizer, eram determinadas para uma tarefa conforme decisão de Deus. Então, Deus escolheu uma pessoa para uma tarefa dentro dos seus planos. Essa pessoa era o servo, o ungido. Então, Ciro era o ungido. Esdras era o líder. Mas a vinda do povo do cativeiro foi um ato divino, um ato de Deus. O que eu quero dizer é assim: toda vez que a gente receber um benefício, nós precisamos considerar esse benefício como uma ação de Deus em nosso favor. Quer dizer, nós vamos reconhecer nas coisas que temos a mão de Deus. Reconhecer no meu emprego a mão de Deus. Reconhecer num concurso no qual eu passei a mão de Deus. Reconhecer na minha igreja. Essa não é a igreja. Na verdade, Deus nos colocou aqui. Essa não é a igreja nossa. É nossa num sentido, mas é a igreja de Deus. E Ele nos permite estar aqui. Ele nos escolheu para estarmos aqui. Então, o que se depreende dessa passagem é que devemos considerar os benefícios, qualquer que seja ele. A família é um benefício de Deus. A família é um benefício para nós, mas é um benefício divino. Porque a família nos traz esses benefícios. E todo benefício, na verdade, deve ser considerado como um benefício divino. Tudo de bom, Tiago diz isso, né? Tudo de bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Por isso, o salmista diz: o Senhor trouxe do cativeiro. Não é que ele diz assim: nós voltamos do cativeiro, Ciro nos mandou voltar, não. Quando o Senhor nos trouxe, o Senhor nos trouxe. É Ele que nos traz. Há uma história havia um seminário na Europa, e uns seminaristas resolveram acordar cedo para ir à busca de Deus. E eles acordavam 4 horas da manhã e iam lá para o jardim para orar. E um dia eles falaram para o professor: professor, nós estamos acordando de madrugada para buscar a Deus. E o professor falou: não é isso. Deus busca vocês para estar com Ele. Eu posso dizer assim: eu vim à igreja para estar na presença de Deus. Mas na verdade foi Deus que me trouxe aqui para estar na presença dEle e junto com os irmãos. Quer dizer, a piedade nos deve levar a considerar o bem como procedente de Deus. A volta do povo do cativeiro era um benefício divino. E para nós, todo benefício é divino. Por isso que nós nunca poderíamos, ou nunca deveríamos, abrir mão dessa relação com Deus e dessa devoção a Deus e dessa piedade. Que, na verdade, tudo que é bom vem de Deus. 2 comentários. Os benefícios devem ser reconhecidos como atos divinos efetuados por Deus. Todos os benefícios. Tudo que é bom é feito por Deus. 2. Os benefícios divinos são reconhecidos até mesmo pelos incrédulos. Dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas uma coisa interessante é que os incrédulos ficaram admirados. Eles gostaram de ver aquilo. Por quê? Porque o povo saiu do cativeiro e voltou para a sua terra. E as nações pagãs ficaram admiradas. Disseram: puxa, olha o que Deus fez com eles. Voltaram para a sua terra. Eles elogiaram. Um professor dizia que, quando a Bíblia diz assim: oração de Moisés, varão de Deus, essa expressão não era uma expressão dos israelitas, era dos pagãos. Os pagãos consideravam Moisés varão de Deus. Agora, os pagãos estão considerando a volta do povo do cativeiro como uma coisa do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Porque se acreditava que
Cada região tinha o seu Deus. E era a responsabilidade daquele Deus cuidar do povo daquela região. Esse o nosso Deus não cuidou de nós não voltamos do cativeiro, mas o Deus deles cuidou deles e eles voltaram do cativeiro. Houve um tempo, hoje mudou, né, lamentavelmente, em que os não crentes, eles ficavam admirados das vitórias que os crentes tinham. Eu tirava boa nota, tirava 10 na prova, aí o cara falava, mas esse cara é crente, tudo de bom acontece com ele. Tudo de bom, está tudo certo com ele, ele é crente, tudo dá certo com ele. E é isso que os pagãos diziam, poxa, olha esse pessoal aí, o Deus deles tirou eles do cativeiro e levou para a terra deles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí, o salmista diz, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós. Pois bem, outra postura exigida. A nossa resposta ao recebimento de benefícios divinos exige uma emoção compatível. Aqui diz assim, o Senhor nos trouxe do cativeiro, qual é a nossa emoção? Alegria. Estamos alegres. É uma emoção positiva. Às vezes a gente recebe coisas boas, maravilhosas, e a gente não reage com alegria, não reage com gratidão. Pessoas são tão beneficiadas, maravilhosamente beneficiadas, mas elas não demonstram uma reação compatível com o que aconteceu. O que o salmista está dizendo é o seguinte, aconteceu uma bênção, nós temos de ter uma resposta coerente. Uma resposta coerente. Vejam só, Jesus curou 10 leprosos. Qual seria a emoção esperada para quem foi curado da lepra? Qual seria a emoção? Gratidão. Houve um. Então curou 10, um reagiu de forma esperada. Porque o que se espera é isso, benefício, gratidão. Agora, benefício, indiferença. Benefício, indiferença. A pessoa não reage com admiração, não reage com gratidão aos bens recebidos. Então, hoje em dia nós vivemos um tempo em que a religião se transformou como um mecanismo de arrogância, de ganância, e as pessoas buscam a religião não para receber reais benefícios de Deus, mas elas buscam para receber aquilo que está na sua cabeça, aquilo que ela quer. Então, a nossa emoção pela percepção de alguma coisa determina a nossa reação em relação a ela. Então, se eu recebo um benefício de Deus, o que eu sentir por aquele benefício vai determinar como eu vou me comportar. Por exemplo, eu arranjei um emprego. Eu considero aquele emprego uma bênção de Deus. Eu tenho uma emoção positiva. Eu estou animado e eu estou alegre. Por causa dessa emoção positiva, eu vou procurar ser o melhor funcionário possível, porque aquilo foi Deus que me deu. Aquele emprego é uma dádiva de Deus, Ele quer que eu tire proveito. Agora, se eu não considerar aquele emprego como um benefício de Deus, eu vou ser indiferente, vou ser relaxado, vou ser preguiçoso e não vou me esforçar. O casamento, a família, é uma dádiva de Deus. Os jovens, quando se casam, eles devem dizer, Deus me abençoou, agora eu tenho minha família, tenho minha esposa e logo terei meus filhos. Se ele tem esse sentimento, a família, ele vai considerar a família como uma bênção, e a sua emoção em relação à sua família é positiva. Ele nunca vai ser indiferente aos seus filhos. Ele nunca vai ser indiferente à sua esposa. Sabe por quê? Porque ele vai dizer, foi Deus que me concedeu esse casamento. Quer dizer, a nossa emoção diante do que recebemos determina o nosso comportamento, determina a nossa conduta. Pois bem, o salmista diz que, de fato, ele garante, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Há uma resposta coerente.
Iracema, você lembra do irmão Botelho, que foi o nosso padrinho de casamento e era um diácono da nossa igreja. Ele contou para mim um dia que havia um irmão lá na igreja que fez uma reforma na sua casa. E o irmão falou para si: que maravilha, Deus te deu uma grande bênção, você reformou sua casa. Naquela época, quando uma pessoa recebia algum benefício, aquilo era muito levado em conta, sabe? Hoje em dia as pessoas têm grandes benefícios e a igreja nem sabe, né? A gente não conta para ninguém, guarda. Mas lá era a prática assim: se você passava num concurso, fazia um culto em ação de graças, chamado. Por quê? Você passou no concurso, certo? Se nasceu um bebê, fazia um culto em ação de graça que nasceu o bebê. E era essa comum, de tempo em tempo tinha um culto em ação de graças. O culto em ação de graças era um culto naquela casa, e ali tinha bolo. Ele já sabia que quando culto em ação de graças, quer dizer, alegria, então um bolo, um refrigerante. E o irmão Botelho falou para ele, não sei se já sabemos com essa história: irmão, agora nós vamos fazer um culto em ação de graças lá, a sua casa está reformada, está bonita, então vamos fazer um culto em ação de graças, porque Deus te deu essa bênção. Ele falou: não, foi meu esforço. Foi meu esforço. E o irmão Botelho ficou insistindo com ele, tentando explicar a doutrina da mordomia. Que de acordo com a doutrina da mordomia, tudo é de Deus e tudo é Deus que faz, e nós somos os seus instrumentos. Essa é a doutrina. Mas ele não entendia assim. E ele não permitiu, e não foi feito o culto em ação de graças, porque ele não entendeu que aquilo era... Ele não teve uma resposta. Por exemplo, se eu estou doente e sou curado, eu tenho que ter uma resposta de acreditar mais em Deus, ter mais fé. Agora eu vou para o hospital, fico lá, passo mal, sou curado, e a minha fé cai. É inadequado, é incongruente. É necessário que, se eu fui beneficiado, que a minha fé se erga. Então, nós precisamos ter essa emoção que é compatível. É compatível. Jesus falou assim: vocês são como as crianças, a gente cantou canções alegres, vocês não riram. Aí cantamos canções fúnebres, vocês não choraram. Jesus fala isso lá, que os fariseus eram assim. Nada alegrava eles, nada. Nós temos filhos assim. Nada faz coisa, nada alegra. Crentes assim, nada está acontecendo. Então sempre aborrecido com alguma coisa, sempre chateado. E Deus fazendo chover bênçãos na sua família, e ele não fica alegre por causa disso. Ele não sorri, ele não se admira, ele não diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu estou alegre, eu estou feliz. Pessoal, viva comigo. Aquela mulher que achou a moeda perdida, né? Venham todos, achei minha moeda, vamos festejar, vamos pular, vamos cantar. Achei a minha moeda, achei a minha moeda. A gente acha a moeda, enche os bolsos e ficamos com uma tendência a ter uma emoção contraditória. Segundo, a emoção de alegria devia ser experimentada por todos os israelitas. É interessante observar que o salmista inclui todo mundo que voltou, todo mundo. Numa comunidade, por exemplo, numa família, às vezes a família está alegre, mas tem um que está chateado. Vai pronto. Todo mundo está feliz, tem um que está de mau humor. Aí o salmista diz: o Senhor nos trouxe a todos nós, Ele nos trouxe do cativeiro, nós todos estamos alegres. Todos nós estamos alegres. Vocês se lembram da história da parábola do filho pródigo? O filho voltou, o pai fez uma festa, chamou toda a vizinhança, mataram um animal, mataram aquele bezerro cevado, era morto quando viesse o rei, uma visita do governador, uma visita do rei, que matava aquele bezerro. Mas o pai matou porque o filho voltou. Todo mundo está alegre, dançando e pulando. Aí chega o irmão mais velho, cara feia. Que negócio é esse? Que baderna é essa aí? O que é isso? Teu pai fez uma festa porque seu irmão voltou. Aí ficou com raiva. Carrancudo. Aqui ele diz: nós todos ficamos alegres, todos nós. Então nós devemos, diante dos benefícios de Deus, ter o ideal, porque às vezes nós não podemos construir a nossa emoção.
Às vezes eu estou carrancudo porque eu não tenho como ficar feliz. Eu estou infeliz porque eu não sei como sair daquele estado. E eu fico ali. Mas há uma possibilidade de que eu saia. Eu posso ficar deprimido e ficar deprimido e ficar deprimido, ou eu posso ficar deprimido e não ficar deprimido. Isso aqui se espera. Então, nesse caso, nós temos que ter uma reação, uma resposta que seja compatível com o que aconteceu. Irmã Sibélia fez a viagem, foi lá para a Europa, gostou, voltou, tem que estar alegre, ela tem que ter uma emoção compatível. Não viajou, não gostou, não viu coisas lindas, maravilhosas, então demonstre. Que legal, eu fui lá, foi bonito e tal. Contar para as pessoas, é isso que é normal, né? Como a mulher que achou a moeda. Bom, o terceiro argumento diz o seguinte, coloque lá. A nossa resposta ao recebimento de benefícios divinos exige solidariedade. Exige solidariedade. O texto diz assim: faz regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Esse versículo, ele tem várias interpretações. A melhor que eu acho é a seguinte, vou explicar. Esse povo que tinha voltado do cativeiro, ao qual o salmista pertencia, quer dizer, o salmista voltou do cativeiro, ele voltou junto, porque ele fala nós. Então ele voltou do cativeiro, ele está escrevendo essa canção. Essa é uma canção para cantar para o pessoal que voltou do cativeiro. Então ele voltou do cativeiro. Mas a volta do cativeiro se deu em vários grupos, pelo menos 3 grupos. Esse grupo aqui possivelmente foi o primeiro, mas ficaram outros lá. Ficou gente lá. Para nós, tudo bem, já saímos do cativeiro. E quem ainda não saiu? Eu já fui curado, já estou de alta. E quem ainda não teve alta? Eu já arranjei emprego. E quem ainda não arranjou emprego? A solidariedade faz com que o salmista faça uma oração por quem ficou. Então, vamos imaginar que eu saí do hospital, estou de alta, mas eu conheci lá alguns que eu tinha, na minha enfermaria, um homem com problema cardíaco, e ele ia ficar lá um bom tempo, estava fazendo um monte de exame para depois operar. E eu conversava bastante com ele era muito alegre, e eu vim embora. Tá certo, Deus me deu essa bênção, mas ele não deu para ele. Então é justo que eu, na minha oração, ore por ele. Foi isso que o salmista fez. Nós viemos, mas ficou gente lá. Nós viemos, mas não vieram todos. Aí diz, faze regressar os nossos cativos. Porque dá a ideia de que ele está falando uma coisa que não faz sentido. Se nós já voltamos, então por que orar para voltar? Mas é que está pedindo para voltar quem não voltou ainda. Quem não voltou ainda. Havia lá, esses outros grupos voltaram. Aí o que ele quer dizer é que havia o que nós aprendemos, voltando, é que havia uma preocupação com os israelitas que permaneceram no cativeiro. Por isso, os que vieram pediam a ação de Deus para trazê-los também. Certo? O Alex arranjou um emprego novo. Eu estou desempregado. Aí disse, o senhor me deu um emprego? Dá um para o pastor também, que ele está desempregado. Você faz isso? Então, se você arranjar um emprego com um ótimo salário, fala lá, ó. Tá bom. Então, eles pediam a ação de Deus. A volta dos cativos restantes seria tão certa como o retorno das águas aos rios secos do deserto do Negueb. É o seguinte, a região sul da Judeia era um deserto, chamado Negueb. Ali era um deserto. Naquele deserto, os rios ficavam secos grande parte do ano. Em algumas versões, se você for ler, fala sul. Era o sul, mas a palavra Negueb era o nome daquele deserto que ficava no sul. Pois bem, os rios ficavam secos.
Mas havia esperança. Por quê? Em algumas ocasiões chovia nas montanhas e os rios enchiam. Aí o salmista diz: da mesma forma como os rios do Negueb enchem, que o Senhor traga do cativeiro aqueles. É possível. Esses rios secos, eles podem ter água? Pode. É possível? Pode. Mas eles estão secos? Sim, estão secos. Mas vem o tempo em que vai chover nas montanhas e eles vão encher. Então, como as águas voltam ao Negueb, que eles também voltem do cativeiro. Isso é solidariedade. Nós já viemos, nós já chegamos. E os outros? Por isso, irmãos, que uma comunidade, um grupo, tem que ser coeso, a igreja tem que ser coesa, as famílias têm que serem coesas, a solidariedade, para que cada um ajude o outro, no crescimento, na alegria, na esperança, na sabedoria, para que nós andemos juntos. Nós não podemos abrir mão. Então, nós já viemos, tudo bem, mas ficou gente lá. Senhor, por favor, traga-os também. O senhor não manda água para o Negueb? Ah, manda. Então, traga o restinho que sobrou lá, o povo que ficou. Aliás, era o nome do filho do profeta Isaías, né? O profeta Isaías teve um filho, e o Senhor falou: coloca o nome nele, um restinho ficará. O nome do filho do profeta Isaías era um restinho ficará. Esse era o nome. O restinho ficará, vem aqui, meu filho. É assim que ele fazia, o restinho ficará. Pois bem, agora Deus ficaram no cativeiro. Depois vieram outros, Deus atendeu essa oração, porque depois voltaram outros grupos do cativeiro e foram voltando. E por que isso era importante? Por que era importante? Eles não podiam ficar na Babilônia, muita gente estava bem lá, teve gente que ficou rica lá. No tempo do cativeiro, eles criaram a sinagoga. A sinagoga surgiu no cativeiro. E lá era o tempo onde os judeus se reuniam, porque não tinha o templo. Antes do cativeiro não tinha sinagoga. A sinagoga surgiu lá. Então foi uma bênção. Tinha gente feliz lá. A gente aqui não tem o templo de Jerusalém está destruído. Mas a gente tem a sinagoga, a gente está muito bem aqui. Gente que casou lá, que montou comércio. Foram lá que os judeus aprenderam a ser comerciantes. Eles aprenderam, o tempo todo eles aprenderam lá. Pois bem, então muitos não voltaram. Mas Deus precisava que eles voltassem. Sabe por quê? Porque Israel era o povo que ia receber o Messias. Deus precisava daquela nação ali, porque ali ia nascer o Cristo. Entende? Então, outros povos não voltaram, mas eles não tinham uma missão na história do mundo, na história do universo. Israel tinha, então ele precisava estar ali, o povo precisava se reorganizar, porque o Cristo viria dali. Isso era na Judéia, o Cristo era judeu. Jesus veio para a Judéia, ele veio para Jerusalém. E mais tarde, o apóstolo Paulo diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quando estava tudo preparado, nasceu o Cristo. Historicamente, geograficamente, estava tudo preparado e o Cristo veio para ser a luz do mundo. E os judeus foram um instrumento, foram o meio pelo qual o Cristo veio. Então era preciso que aquilo acontecesse. Então tinha que haver solidariedade. Nós queremos todos os judeus aqui, de qualquer lugar do mundo, venham todos. Aí o salmista diz: Senhor, faz regressar o resto que ficou, como o Senhor faz com as correntezas do Negueb. Vamos comentários. Não devemos querer os benefícios divinos apenas para nós. Nós estamos muito preocupados, cada um com suas próprias dificuldades, com seus próprios problemas, com os seus próprios aborrecimentos. Nós somos egocêntricos, a minha dor, o meu cansaço, né? E é pouco isso. Aqui que nós não devemos querer os benefícios só para nós. Então, nós já viemos, agora vamos orar para que Deus faça virem os outros. Nós somos solidários a eles. Nós não queremos só nós ficar aqui na nossa terra maravilhosa e eles lá no cativeiro. Então não devemos querer os benefícios divinos apenas para nós. Devemos ser solidários com todos, pedindo a Deus que os abençoe, como fez a nós. E se Deus nos abençoa, queremos que os outros também sejam abençoados.
O cristão não pode ser assim. A gente vê uma tendência muito egoística. A pessoa vai lá na televisão para dar o seu testemunho. Eu montei um restaurante, e está cheio de clientes. Tá. E quem não montou um restaurante, quem não está cheio de clientes, e quem não tem emprego, e quem não tem comida, que se dane. Que se dane. Eu estou aqui para testemunhar que eu tenho um restaurante, está cheio de clientes. Eu vim aqui para testemunhar que eu tenho uma casa na praia. Eu vim aqui para testemunhar que eu tinha 2 carros, agora tenho 4. É isso. O puro é egoísmo, nada de solidariedade. Eu queria que alguém fosse lá e trouxesse alguns mendigos da rua e dissesse: esses mendigos peguei na rua, cortei o cabelo deles, tirei os piolhos deles, dei roupa para eles, estou dando alimento para eles, eu quero mostrá-los aqui. Queria que alguém fizesse isso. Seria bom que alguém fizesse, mas não faz. Então, nós não devemos querer os benefícios divinos apenas para nós. E o outro, devemos ser solidários com todos, pedindo a Deus que os abençoe, como fez a nós. Bom, agora a parte que mais me emociona nesse salmo. Quarto, a nossa resposta ao recebimento de benefícios divinos exige da nossa parte ações de consolidação. Quero dizer o seguinte: recebemos uma bênção de Deus, um filho, é uma bênção de Deus. Tá bom, agora eu tenho muita responsabilidade com essa bênção. As coisas que Deus nos dá, nos responsabiliza por aquilo que Ele nos deu. Aí diz assim: os que em lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A discussão é: a volta de Israel do cativeiro exigiu ações de consolidação por parte do povo. Vejam só, eles voltaram do cativeiro e chegaram lá na Judéia. O que eles acharam? Eles acharam o seguinte: estavam degradados o templo, os muros, as casas e as plantações tinham sido destruídas. Eles encontraram o que minha mãe chamava de tapera. Tapera é uma casa velha que caiu. Eles voltaram e o que eles encontraram foi isso. E agora a gente vai chorar. Onde está o rebanho? O Abacuque perguntou, né? Cadê as vacas? Cadê as ovelhas? Tem nada. E a plantação de uva? Acabou. E a plantação de oliveiras? Acabou. Não tem nada. Vocês vão chorar até que isso se recupere, até que isso se restaure. Ele fala, então, o salmista, que o povo estava ali, mas eles estavam felizes, estavam alegres, mas haveria tarefas difíceis. Primeiro, o trabalho de consolidação demandou sofrimento, andando e chorando. O rei Ciro deu alguma comida para eles levarem. Deu algum dinheiro, deu objetos para eles levarem. Mas era para viagem. Quando chegaram lá, não tinha nada. Onde é que está o trigo? Não tem. E a cevada? Também não tem. Ué, cadê a figueira cheia de figos? Também não tem, não tem nada. Não tem nada. Mas é uma bênção? É uma bênção, vocês estão aqui. Aí o que é que acontece? Ele dá o símbolo do esforço, que é a semeadura. A sociedade agrícola, que o ser humano inicialmente, das cavernas, o homem caçava, as mulheres arrancavam raízes, colhiam frutos e colhiam outros alimentos das matas. Então o homem vai caçar e a mulher come cata raízes de frutos. Depois veio a agricultura. Na agricultura o homem não caça e as mulheres não arrancam raízes, mas as pessoas plantam. Pode colocar isso na sua cabeça. Vocês querem
Estão contentes? Voltaram do cativeiro? Agora tem que plantar isso. Tem que semear. Então há dois momentos. O trabalho de consolidação que demanda sofrimento, porque semear também chorar, e o trabalho de consolidação que produz alegria. Volta lá com alegria. São dois momentos. São dois momentos. Coloca a figura aí para mim. São dois momentos. O primeiro momento é o homem que está semeando numa terra seca. Vocês veem que essa terra, ela está seca. Aí não tem nada. E ele está plantando. Essa semeadura aí não é bem aquela semeadura porque eles jogavam as sementes. Aqui ele está plantando alguma coisa. E na outra figura, passa o seguinte, aqui já está bonito, aqui já tem planta, já está tudo amarelinho. Os campos estão amarelos, é tempo de ceifa. Agora é hora de alegria. Aliás, a festa de Pentecostes era uma festa para celebrar a colheita. E todos os povos agrícolas tinham um festival da colheita. Não havia um festival do semear. Não se semeava em festa, era em choro. Mas, quando se colhia com alegria. Então haverá choro e haverá alegria. Quando eu era criança, eu tinha 8 anos de idade, meus pais, nossa família tinha vindo do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Então, naquela época, o Rio de Janeiro estava em muita expansão, tinha muito trabalho na construção civil, e muitos aqueles trabalhadores do campo ficavam seduzidos em vir para o Rio de Janeiro, como hoje ficam seduzidos em virem para São Paulo. E as famílias vinham. Meu pai juntou a família, vendeu o sítio dele de café, e pegou tudo que nós tínhamos e trouxe, nós viemos para o Rio. E meu pai foi trabalhar na construção civil. E é totalmente diferente. E ele não se adaptou. Os meus irmãos, os adultos, também foram trabalhar na construção civil como ajudante de obras, servente de obras. E plantar café era muito mais gostoso do que carregando carrinho de cimento. Plantar e colher café. Pois bem, mas meu pai não se adaptou e o sonho dele era ter novamente a sua plantação. Ele era da roça, ele era plantador. E ele entrou num programa do governo Getúlio Vargas que iam distribuir propriedade para pequenos lavradores, quem quisesse trabalhar. Meu pai se inscreveu e ganhou. Ele recebeu, como os outros, vários outros, muitos outros, pessoas que tinham vindo da roça, de vários lugares, Minas, do Nordeste, e não se adaptaram com o trabalho de construção civil e tal. Então, meu pai foi contemplado. Um dia, uma segunda-feira, ele pegou a mim com 8 anos de idade e meu irmão com 10 anos. Pegou umas sacolas, colocou algumas coisas e disse, nós vamos ver o que vai ser o nosso sítio. Aí nós andamos 3 horas de trem, ônibus e a pé. 1 hora de ônibus, 1 hora de trem e 1 hora a pé. Aí chegamos lá, as propriedades tinham mato e não tinha entrada. Nós fomos procurar a pedra do nosso, que era o 588, para achar aquela. Meu pai teve que fazer picadas, procurando, até que achamos uma e a outra. Aí o papai marcou, aqui e daqui é o nosso. Agora vamos para o fundo. Então eram 140 metros assim, e mais ou menos 700 metros de comprimento. Dava 100 mil metros quadrados, 10 hectares. Tinha uma parte da frente que era mata. E depois da metade para o final, era um capinzal. Chegamos lá, eu ajudando, meu irmão e meu pai. Meu pai fez uma picada na mata, até chegarmos ao capinzal. Chegamos ao capinzal, e papai escolheu um lugar, falou, nós vamos primeiro fazer um poço. Não tinha água. Daí, meu pai separou um lugar, e nós começamos a fazer um poço. Meu pai cavava, depois que conforme o poço se afundando, ficava mais difícil para tirar a terra. Mas eu e meu irmão íamos tirando.
Lá para as 4 horas da tarde, o poço começou a dar água. Aí papai falou, pô, tá ótimo aqui, já tem água para a gente. Aí agora vamos fazer uma choupana para a gente dormir. Colocou uma panela, tinha colocado numa panela o feijão, o arroz e um pedaço de carne seca junto, tudo junto, cozinhava tudo junto. Fez um fogo e ali ficou cozinhando durante o dia. Depois a gente comeu aquele feijão misturado com arroz, misturado aqueles pedaços de carne seca. E meu pai fez rapidinho, de folha de palmeira, fez rapidinho uma choupana e ali colocou o cobertor que a gente tinha levado para a gente repousar ali. No dia seguinte, o papai falou, agora vamos começar a preparar o terreno para semear. Aí começamos a arrancar o capim, fomos preparando. Preparamos uma área pequena, né? Talvez do tamanho desse terreno aqui, no meio do capinzal, e meu pai já plantou. No dia seguinte ampliamos, e meu pai plantava. Depois ficamos assim, no final da semana, nós voltamos para casa, que era lá um lugar chamado Mesquita. E lá nós descansamos, na segunda-feira nós voltamos. Só que meu irmão ficou passando mal. Até hoje eu não sei. Eu sempre perguntei a ele, mas ele desviava de um assunto. Por que você não foi na segunda vez? Aí foi só eu com meu pai. O vizinho mais perto ficava uns 5 quilômetros. 4, 5 quilômetros. O vizinho mais perto. Aí nós começamos, continuamos. Cada dia. Tirava um pouco de capim e plantava. Eu fico pensando que não é muito diferente do que aqueles judeus, coitados, lá, né? Nada. Aí a gente aprendeu cortar palmito, aprendeu não, meu pai sabia. Veio comer coisa tinha plantas que meu pai sabia e ficamos ali. Foram tempos difíceis, depois meu pai fez uma casa de taipa. Uma vez eu vi na televisão esses pobres do Nordeste, com aquelas casas de taipa. Aí eu falei para uma delas, já morei numa casa igual aquela. Depois, mais tarde, meu pai fez uma casa de alvenaria. Mas, que alegria quando vinha a colheita. Irmãos, espigas de milho, eu nunca tinha visto tão bonitas. Milho cozido, milho assado, milho ensopado, milho ao molho pardo. Que coisa! Aí veio os tempos de alegria. Depois vieram outros moradores, fizeram o mesmo processo, depois organizaram a escola, fizeram o mesmo processo, e os tempos o choro, né? Os que semearão com lágrimas, cegarão com alegria. Depois nós tínhamos um sítio bonito, plantamos tanta coisa. No final, nós resolvemos plantar laranja. Nós tínhamos 5.000 laranjeiras. E nós temos que lembrar, deliciosas laranjas. Aliás, a laranja, o Rio de Janeiro era o grande produtor de laranja. São Paulo não tinha laranjal. As laranjas vinham do Rio de Janeiro. Eram deliciosas aquelas laranjas. O caminhão, quando era colheita, tempo de colheita, os caminhões vinham, 3 vezes por semana vinham os caminhões, eles traziam trabalhadores e eles colhiam as laranjas, enchiam o caminhão e iam embora. Então foi o tempo de alegria, de bem-estar. Aí os parentes iam visitar, fim de semana enchia de parentes conhecidos lá, chupavam laranja, comiam mandioca, depois levavam abóbora para casa. Alegria! Se a gente se esforça na semeadura, vai sorrir. Agora, acontece que a maioria das pessoas, na hora do semear chorando, não querem. Não querem. Eu trabalhei em Carapicuíba, eu andava lá, às vezes ia procurar uma padaria para comprar um lanche, estava cheio de bares e homens jovens jogando e bebendo. Não está semeando nada, não vai colher nada. Não vai colher. Os jovens têm que batalhar, vai semear. Faz um curso, faz 2, 3. Vai semear. E o salmista diz, calma, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. A vida é isso. É semear e colher. Não há
possibilidade de uma vida abundante sem colheita. E não há possibilidade de colheita sem semeadura. Irmãos, esse salmo é encantador. Aquele que leva a preciosa semente, a semente boa do trigo e da cevada, e joga, vai chorando, andando, queimado do sol, com sede, picado de insetos. Um dia ele vai voltar ao mesmo local e vai colher. Este salmo é um salmo de encorajamento. Os sermões, a gente prega de acordo com o propósito. Tem um propósito evangelístico, que é para ganhar pessoas, propósito doutrinário, que é para ensinar, o propósito ético, que é para ensinar comportamento, e tem um propósito de encorajamento. Esse é um salmo de encorajamento. Semeia, faz um pouco mais, estuda um pouco mais, você vai colher. Suporte mais a sua família, suporte mais, você vai colher. Suporte mais o seu trabalho, os problemas do seu trabalho. Eu tinha uma colega que veio do Rio de Janeiro, uma neurologista. Ela veio trabalhar no Hospital Tide Setúbal. Ela chegou de manhã, assinou o ponto. Primeiro plantão dela, meio-dia ela estava indo embora, porque não suportou o ambiente do hospital com tanta gente no chão, com tanto sangue. Ela não suportou aquilo. Eu fico pensando, como é que ela vai progredir como uma profissional médica num país como o nosso, se ela não suporta ver o doente chorando e gemendo, se ela não suporta ver macas no corredor? Ela não suportou aquilo. Tem que chorar, semear, chorar e colher. Palavra final, por favor. Eu quero encerrar. Você está vendo lá, né? A conclusão é simples. O recebimento de benefícios divinos exige da nossa parte o reconhecimento de que eles procedem de Deus. Sem mim, nada. O recebimento de benefícios divinos deve produzir em nós emoção de admiração, alegria e satisfação. Deus te abençoou? Rejubile, se alegre. Exige também o espírito de solidariedade. Deus não quer abençoar só a mim, Ele quer abençoar o meu irmão também. E ações de consolidação, aproveitamento de tais benefícios. Que Deus nos abençoe.